capítulo 2. Nós vamos fazer apenas a leitura. Amém? Eu não vou de forma alguma estar tecendo consideração ao texto, e sim depois cada um vai estar levantando aí habilidades e qualidades que nós encontramos. Eu vou ressaltar isso, né? E depois cada um vai estar fazendo isso individualmente. Capítulo 2, cada um lê um versículo. Amém? Pediria ao pessoal, pede o pessoal que está trabalhando lá, para todo mundo cessar o trabalho agora e vir para a reunião. Amém? Para não ficar ninguém alheio àquilo que nós estaremos falando. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar os outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado no serviço se envolve na morte desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Considero-me digno, o Senhor te dará enchimento de tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Pelo qual sofro a pouca incerteza como primitivo, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de crédito, que já morremos com ele, também com ele viveremos. Perseverarmos com ele também reinaremos. Negarmos ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas e palavras e para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão uma impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu. Com isso, perverteram a fé em alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso santificar útil ao seu Senhor, estando preparado para a boa do povo. Pode também os desejos da mocidade, que segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender, decida de ser grande para com todos, aptos para instruir pacientes, Disciplinando como mansidão aos que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo,
em que a vontade dele estão presos. Amém. Pai de amor, de graça e de bondade, mais uma vez nós entramos na tua presença e queremos te agradecer, te louvar, te bendizer e exaltar o teu nome por tudo aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode fazer. Meu mestre, meu amado e meu amigo, que a tua presença possa realmente marcar as nossas vidas, nos ensinando, nos capacitando, nos fazendo compreender o que o Senhor realmente tem para cada um de nós. Fica conosco e de uma forma real, total e tremenda, faça de nós instrumentos vivos da tua palavra. É o pedido que fazemos a ti, em nome de Jesus. Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Podemos assentar. Quem quiser chegar mais para frente, viu? Aleluia. Eu já coloquei o aparo da Bíblia bem aqui perto da primeira cadeira, porque o pessoal corre dessa primeira cadeira aqui, eu não sei porquê, viu? É para não ficar assim, pastor, ó. É para não ficar no gogó, né? Amém, amém. Queridos, nós vamos falar hoje do capítulo, resumo do capítulo 1. Haja visto que alguns tomaram nota de todas as aulas que nós fizemos e outros não. Então, para que nós realmente estejamos engajados em tudo aquilo, eu fiz um pequeno resumo, e aí tem exatamente algumas questões e habilidades e competências pessoais que nós vamos estar trabalhando isso assim de forma precisa. E eu gostaria que realmente você pudesse estar respondendo posterior e me devolvendo isso, amém? Então, se você precisar depois, ou pode levar atrás da folha, ou então acopla aí uma folha branca, responde e me devolve exatamente isso, para a gente estar analisando essas competências pessoais, essas habilidades pessoais, amém? Preste atenção, no capítulo 2 que nós lemos, Paulo ensinando Timóteo mostra algumas coisas importantes sobre habilidades. Quando ele fala assim, ó, confia a homens, o que está escrito aí? O que ele fala? Para confiar a homens no versículo de número 2. Confia a homens que seja o quê? Idôneos. Idôneo é uma habilidade ou uma competência? E se eu disser que é os dois? Preste bem atenção, porque idôneo trata-se de maturidade. Maturidade, ela pode ser uma competência adquirida ao longo dos tempos e é uma habilidade quando você bota ela em prática diante das circunstâncias que você vive. Então Paulo fala para Timóteo, não confia em qualquer um, não. Precisa ter maturidade para falar, para fazer, para ensinar, para instruir. Porque hoje em dia, amados, nós vivemos momentos difíceis. Hoje à tarde mesmo nós tivemos aí uma pessoa que nós acompanhamos, e ele é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Só que é imediatista e ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele, da forma dele. Bom seria se Deus falasse assim, fala que é dia tal, mês tal, ano tal. Deus promete e cumpre ao seu tempo. Por isso que o sábio Salomão fez questão de escrever o quê? Há tempo para todas as coisas. Quando você começa a entender isso te traz o quê? Maturidade. Isso faz com que esta maturidade comece a trazer a você o quê? Esta habilidade de crescer. Eu quero chegar à estatura de varão perfeito, eu quero chegar à medida de Cristo, eu quero fazer exatamente aquilo que Cristo nos ensinou. E quando nós procedemos assim, com certeza nós caminhamos para chegarmos àquilo que Deus tem para nós. Qual mais habilidade, qual mais competência que nós encontramos isso aí? Eu vou deixar isso a cargo de cada um de vocês para fazer um resumo, viu? Pode fazer um resumo dessa leitura dominical de 2 Timóteo, mostrando com clareza
habilidades e competências que Paulo fala para Timóteo. Amém? Todos nós recebemos aí o resumo. Quem não recebeu ainda tem aqui, ó. Quem não recebeu o resumo do capítulo 1, também passará, Rogério. Nós vamos trabalhar exatamente dentro desse capítulo 1 do livro O Líder que Deus Usa. O que é habilidade, Du? Habilidade? Bom, eu atribuo habilidade a alguma coisa que você gosta de fazer e faça bem feito. Uma particularidade, uma agilidade, enfim, uma capacidade de agir, e agir exatamente, além do amor, com flexibilidade, com garra, com pressa, não deixar a coisa ir aí. Nós vamos ver nesse primeiro capítulo do livro Líder que Deus Usa, nós temos aí exatamente algumas coisas de suma importância, e eu fiz questão de relatar. Olha só, primeiro, o aprendizado que nós retiramos dele. O líder precisa influenciar de maneira direta os seus seguidores. Como é que você influencia alguém? Como você influencia alguém, Nelson? Como no princípio aprendizado evangélico cristão, é conhecimento que está falando, amor, né? E de tal maneira, de uma certa maturidade também, se a pessoa não fica a pessoa querida, fica a pessoa precisa aprender, você ser capaz de como corresponder esse público, você estudiar, sabendo o que está falando. Respostas prontas, direcionamento preciso. Nunca o líder que você pergunta para ele assim, por exemplo, que nem dentro da área de elétrica, né? É isso? Dentro da área de elétrica, você perguntar assim, Eduardo, quantos caviar precisa para ligar o ar-condicionado? Aí se ele falar assim, ó, se ele falar assim, ai pastor, eu acho que. Não, o cara que fala acho não tem certeza. Então. Eu acho que. Esse acho que traz o quê? Uma certa insegurança. Agora quando ele chega assim, ó, pastor, praticamente como é 60 mil BTUs, esse ar-condicionado precisa de tantos amperes, de tantos caviar, enfim. Eu vou olhar, nossa, realmente, além dele conhecer da área, ele realmente é competente, ele responde com segurança. Todo líder que, quando você pergunta para ele alguma coisa, e ele fica, mas será que isso traz insegurança? E nenhum seguidor gosta de seguir líder inseguro. Amém? Você ia perguntar ou você levantou a mão que você queria a folha? Com certeza. Isso é humildade. Parabéns, bem colocado. Escuta, quando o líder ele vai precisar, ou ele pego de surpresa, ou ele precisa responder algo que está acima da capacidade dele, ele fala, escuta, eu posso trazer na próxima aula? E aí ele vai buscar, escuta, vai pesquisar. Hoje o Google é uma ferramenta fantástica. E hoje nós temos uma infinidade de livros, de coisas aí impressionantes. Você hoje só fica leigo no assunto se você tem preguiça de ler, de pesquisar. Aí você, quando alguém fala alguma coisa, você fica assim, ó, será que é isso mesmo? Aí fica comprometedor. Você levanta a mão. Desculpas. Aí ele falou assim, imagina você vai pilotar com um avião e você liga o rádio lá, as pessoas e fala assim, olha,
competência para dirigir, ó, abre a porta que eu vou pular. Parabéns, muito bem colocado. Teve um caso dessa última viagem minha, o avião fez uma escala em Confins. Aí chegou em Confins, teve que mudar de aeronave. Mas o cara da Azul falou assim, ó, a aeronave que ia para Imperatriz tá precisando de uma peça. Ela estava em manutenção e está precisando de uma peça de solo. Então a gente vai passar para aquela lá porque em Campinas tem a peça e em Imperatriz não tem. Aí já todo mundo falou assim, bom, vai passar por uma aeronave que... Tá faltando uma peça? Aí o comandante pegou o microfone e falou assim, pessoal, é o seguinte, essa aeronave ela depende de um equipamento de solo para dar partida. Em Imperatriz não tem, em Campinas tem. A aeronave está em plena condições de voo. Eu sou o comandante que trouxe vocês até aqui e vou levar vocês em segurança até Campinas. Quer dizer, aí já... Você prestou atenção o que o líder fez? Assumiu o controle, escuta, porque com certeza o Du estava pensando assim, meu Deus, eu já comecei. Não, eu vou mudar, eu vou para outro voo. Por quê? Porque o líder não tinha segurança tal. Quando ele assumiu o controle, ele deixou todo mundo tranquilo, se bem que, né? Todo mundo vem assim, Jesus. Mas ele falou assim, ó, eu vou estar na aeronave. Se não fosse seguro, eu também não iria. Prestou atenção? Então todo líder, querido, todo líder precisa ter essa segurança, essa competência para estar realmente direcionando os seus seguidores. Caso contrário, o que acontece? Um hoje vem e vê uma falha, não fala. O outro vem e vê outra falha, não fala. E começa exatamente a fazer o quê? Distanciar ou sair desta liderança. O líder precisa ter estas habilidades, estas qualidades e, sobretudo, saber quem ele é de verdade. Olha só, nós colocamos um exemplo aí de Fidel Castro. O que Fidel Castro fez durante tantos anos a respeito de Cuba? Liderou com força. Ele era um líder inseguro, ele não melhorou a vida de muitos cubanos, mas ele pôde mostrar que o poder e a força são habilidades. Preste atenção, poder e a força podem exercer uma influência fantástica. Se bem que isso, preste bem atenção, o dia que você for forçado a fazer qualquer coisa, entenda uma coisa, o dia que você for forçado a fazer qualquer coisa, deixa de ser coisa de Deus. Concorda comigo? Porque Deus fala para você assim, ó, vem com liberdade, vem como você está. Eu vou fazer de você exatamente algo, olha, fantástico. Ô Pedro, deixa sua pesca e eu vou te ensinar a ser pescador de homem. Fazendo só uma analogia, não me tome por herege, mas Pedro no seu ministério teve mais sucesso que Jesus. Jesus, ele coordenou 12 homens, um se perdeu, não foi? Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. Pelo amor de Deus, eu não estou incoerente, e que Deus exatamente entenda a minha colocação nesse exato momento. O que isso prova e o que isso mostra? Liderança capaz, liderança competente, liderança que sabe das suas competências, das suas habilidades e que, enfim, tem exatamente o domínio. Mas se eu analisar Pedro antes disso, o que ele fez? Malco chegou lá. Quem que é Jesus aí? O que ele fez? Pedro sanguíneo, colérico. Ele quis tratar na força, no punho de ferro e não conseguiu êxito. Então todo líder precisa ter uma habilidade indispensável, é a flexibilidade. Qualidades, habilidades. A igreja primitiva, por exemplo, olha só, Atos capítulo 6. Quais habilidades que nós encontramos, ou melhor, que Pedro fez questão para separar obreiros? Quais foram? Uma,
moral, caráter, boa reputação. Quando o líder exatamente tem essas qualidades, querido, por mais que o adversário tenta roubar, não consegue. Quando ele não tem nada que o desabone, isso é qualidade, isso é competência, isso é habilidade. Quando ele não tem nada que o desabone, ele pode seguir em frente, porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai completar aquilo que ele tem falta. O problema é quando exatamente o líder acha que ele pode fazer do jeito dele, da forma dele, e não tem nem essa moral, nem esse caráter, e muito menos tem a unção do Espírito. Diga. Exemplo é Daniel, né, pastor? Eles procuraram uma coisa que eu queria e não acharam. Deixa eu procurar o que é que Daniel tem, não achou. E nem por isso deixaram de provar. Jogaram ele na cova dos leões e ele provou e mostrou que realmente ele poderia ser livre, porque ele tinha moral e ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Exemplo de Saul. Saul tinha o quê? O que Saul tinha? E não era qualificado. Por que ele tinha habilidade? Saul, ele era um excelente guerreiro e não era qualificado. Por quê? Qual era a qualificação dele? Primeiro, se você pegar no capítulo 10, você vai ver que ele era pastor de jumenta. Se pastor de ovelha não era reconhecido na época, de jumenta então piorou. E ele passou por uma experiência de qualificação quando ele foi para o arraial dos profetas. E por um momento, ou melhor, por uma única vez, ele profetizou no arraial dos profetas. Essa habilidade ele ganhou uma vez, única, e nunca mais isso aconteceu. Ele tinha habilidades e não era qualificado. Queridos, isso é sério. Isso é sério. Para a liderança atual hoje, ter apenas uma coisa e não outra, isso compromete. Você tem que ter habilidade e você tem que ser qualificado. Amém? Jacó tinha o quê? Qual eram as qualidades de Jacó? Fala para mim uma qualidade de Jacó. Astuto. Escuta, o Jacó, me dá um pouco desse seu guisado que eu te dou. Você me dá o seu direito de primogenitura? De que me vale isso? Empreendedor, com certeza. Deixa eu angariar, astuto. Mais tarde ele faz o quê? Uma vez que Esaú desprezou o direito, ele falou, então tá, abriu um precedente para eu conquistar o restante. Aí a mãe escuta, olha, eu vi teu pai dizendo que ele vai abençoar o teu irmão. Vai no terreiro, pega uma caça, traz, eu faço o guisado de você. E ele acabou levando primeiro o direito, depois a bênção da primogenitura, que isso deu aí qualificações para ele. Mais tarde ele era qualificado por Deus. Todo mundo, eu já vi mesmo, e eu mesmo já arrebentei Jacó, já preguei Jacó, trapaceiro, usurpador, mas ninguém presta atenção que Esaú dispensou aquela cena. Alguém já parou para analisar isso? Alguém já parou para olhar esse contexto? Todos nós, eu creio que todos nós já arrebentamos Jacó. Meu Deus do céu, já quebrei Jacó várias vezes. E no entanto, ele simplesmente mostra para nós que habilidade faz parte da nossa competência pessoal. Líder, não deixe isso fora da sua vida. Traga isso para você no seu dia a dia, viva isso e com certeza você vai se assegurar que aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Pastor, a história dá a impressão que Deus aprovou o errado, aprovou o engano, o engodo. Mas se
Esaú tivesse desprezado, aquela bênção ele não teria como roubar a bênção de Esaú. Deus não desprezou e Deus não se enganou. O próprio Deus de antemão falou. Deus falou assim quando Rebeca orou por causa da briga no ventre: 2 povos, 2 nações abrem o seu ventre. Olha a colocação de Deus. O menor, o maior vai servir o menor. Olha o que é que Deus apronta. Ele não se enganou e não tratou. Ó, o menor vai servir, o maior vai servir o menor. Tem 2 paus aí. O que aconteceu? Mais tarde, Esaú foi ser servo de Jacó. O contexto histórico é isso. Então, muita coisa que às vezes nós deixamos passar percebido dentro de uma liderança eficaz é ver exatamente qual é o procedente. Só aconteceu. Por quê? Porque de antemão Deus houvera dito: olha, 2 povos, 2 nações, e um vai servir o outro. E deu essa prioridade a Jacó, sabendo Deus de antemão, porque ele é onisciente, ele sabe de antemão o que vai acontecer. Então ele não erra, ele sabe. Coisa linda, queridos, vale a pena, viu? Vale a pena. Então nós vamos ver aí, dentro desse primeiro capítulo, nós temos alguns líderes com habilidades e qualidades. O primeiro que destaca é José. O que é que eu aprendo com José? O que eu aprendo com José? Pode falar. Muita coisa. Obediência. E sobretudo uma coisa básica, e eu creio que é o tchan, é que as provas não podem ser motivos e empecilho de galgarmos os nossos sonhos. Olha que coisa linda. Exato. Se eu fosse analisar assim friamente José, bom, José primeiro, ele foi odiado dos seus irmãos. Segundo, foi vendido como escravo. Terceiro, foi caluniado. Quarto, preso. Era para ele fazer o quê? Deus, quero saber desse negócio de obreiro para mim. E para com isso. Quero esse negócio para mim não. Ó, quero ser um membro raso de banco. Membro raso de banco é prego, parafuso e arruela. Você é membro do corpo de Cristo e faz parte de uma liderança eficaz. Tudo isso que nós aprendemos com José, nós precisamos exatamente ver exatamente o como e de que forma aplicar nas nossas vidas. Quando você olha para você e você começa a ser provado, o que é que você pensa? Eu acho que, primeira coisa, Deus está em pecado. Primeira coisa, nós nos auto-julgamos, não é assim? Estou em pecado. Olha, esse negócio está estreito aí, bom. Eu já faço assim a panorâmica. Deixa eu ver o que é que Deus está querendo me mostrar que eu estou está obscuro diante das minhas visões. O que é que Deus está querendo dizer? Antes de eu pré-julgar. Então, uma coisa que nós precisamos aprender, que essas qualidades, o líder, ele precisa dia após dia esmerilar isso com frequência. Peraí, não cai no comodismo, não fica naquela, eu acho que eu sou bom. Jesus, quando Nicodemos falou, bom mestre, ele disse assim, quem me chama bom? Bom é meu pai. Eu sou bom porque eu estou fazendo a vontade dele, né? Então preste atenção, quando você se predispõe em olhar para si e atrair para si essas habilidades, a sua liderança passa por um processo de maturidade, ou por que não dizer maturação? Maturação, presta atenção, é um processo para a maturidade. Quando você matura uma carne, é diferente. Eu vou fazer uma picanha maturada. É uma picanha tratada, fina, entendeu? Preste atenção. É coisa de primeira categoria.
diferente da sua liderança. Quando se matura um líder, está preparando ele para chegar ao ápice do seu crescimento e da sua liderança. Presta atenção, José tinha uma das coisas que hoje em dia são poucos, mas ainda tem. José tinha atenção especial do seu pai. Por quê? Por que, Mário? O quê? Talvez seja caçula. Talvez seja caçula. Era fruto do amor. Era fruto da mulher que ele sonhou. Então, quando Jacó sonhou com Raquel, ele idealizou o seu futuro. Então, José era fruto do seu amor. Mas só por causa disso? Ele era obediente ao seu pai. Ele era obediente ao pai dele. Obediente. Ele honrava ele. Honrava. Olha quantas habilidades. Coração puro. Ele era escolhido de Deus. Escolhido. Cuidava das coisas do pai. Cuidava das coisas do pai. Ele tinha sua forma especial de conquistar o seu espaço e a sua confiança. Líder, atenta para isso. Conquiste a sua confiança, conquiste o seu espaço, conquiste aquilo que Deus lhe deu o direito de viver. Olha só, José de pouquinho, ele chamou a atenção, ele conquistou, ele galgou esse espaço no coração do pai. O pai de primeira já manda fazer uma túnica colorida, destaca entre os irmãos. Você já pensou? Se eu pego um obreiro aqui e faço para ele uma roupa diferente, não, porque realmente ele é o símbolo de confiança. O que acontece? Vamos cavar um poço aí do lado para enterrar ele. Vamos cavar um poço aí do lado para enterrar ele. Vamos cavar o poço para jogar. Ah, mas ele não sai nem daqui de dentro. Aqui não tem pedra, mas vou pegar a cadeira. Com certeza, nem Jesus Cristo de Nazaré. Presta atenção que pessoas que vivem no nosso convívio, eu que eu diga, ai meu Jesus de glória, o que esse pobre desse André já passou. E passa, porque é o pupilo, né? Ai, tudo é esse André. E agora você está dividindo com o Adilson. É o Adilson. Ou é o Adilson ou é o André. Mas ele é o xodó. Daí, presta atenção. Vocês prestou atenção? Então, queridos, quando você conquista o seu espaço, entenda uma coisa, numa liderança ativa, numa liderança que tem humildade, flexibilidade, sabe liderar, sabe se impor, você conquista o seu espaço e ninguém toma. José fez isso. Por isso que os momentos de prova dele não desviou o foco. Eu tenho um sonho. Ah, mas lá na prisão, caluniado, sem fazer nada, era para ele catar a mochilinha dele. Quer saber de uma coisa? Fica esse pastor Moisés com esse ministério e essa liderança que eu vou embora, quero saber desse negócio nada, mas vamos aprender com ele que vale a pena. Olha, uma habilidade que essa você não pode deixar sem, não está no contexto, mas é foco. Em que você está focado? Qual é o seu foco na liderança que você está exercitando? Você levantou a mão. Eu ia falar, ele tinha foco e ele tinha convicção do sonho que Deus deu para ele, da convicção dele que fez ele chegar onde chegou. Faz-me lembrar meu saudoso pai. Meu saudoso pai dizia assim: quando você entrar numa empresa, você vai entrar como auxiliar de serviços gerais. Ótimo. Veja aquele faxineiro competente, gruda nele, mas olha para cima e almeja a gerência. Fala, eu vou chegar lá, eu posso chegar lá. Isso é o que? Foco. José tinha isso. Então tá, nós temos aí dentre tantas qualidades de José, olha aí, capacidade, realização,
responsabilidade, participação direta, status integrado e, sobretudo, estar na posição ordenada por Deus. Eu sempre falo uma coisa: ministério começa onde? É Deus que cata lá em Obama. Carolina, ela é uma diaconisa. E olha, eu futuro para ela, e eu vou começar a dar uma habilidade para ela. Eu vou começar a desenvolver as competências dela. Eu vou exatamente bagunçar o meio de campo para ver como que ela age mediante a pressão. E Deus começa a lapidar. Imagina só, José tinha essas competências, conseguiu aquilo que queria, estava no foco, posição ordenada por Deus. Nunca esqueça disso. Quem te colocou aqui foi o pastor Moisés, não? Se foi, cai fora. Foi o pastor Moisés, Du? Presta atenção, Du teve aqui conosco, Mário, foram embora, ficaram, passaram um tempo longe de nós. Onde estão hoje? São líderes, porque foi chamado por quem? Por Deus. Deus não toma aquilo que te dá. Grave isso, essa habilidade, essa competência pessoal, essa qualificação que você recebe, ela vem de Deus. Amém? Moisés, olha só, qual que eram as competências predominantes de Moisés? Paciência, perseverança, aquele apego o zelo pela glória de Deus. Moisés é do tipo da pessoa assim, ó, escuta, Deus falava com ele diretamente quando nós nos encontramos no capítulo de número 32 de Êxodo. Ele fala assim, ó, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. 32, 33, e aí vai afora. Presta atenção. Ô Moisés, eu vou mandar meu anjo. Senhor, eu não quero anjo. Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu não quero nada mais, nada menos que a sua presença. Ele tinha zelo pela glória de Deus. Se não bastasse isso, ele botou no coração assim, mas eu quero te ver. Não importa, eu quero te ver. Moisés, eu quero te ver. Então tá, faz o seguinte, entra na fenda da rocha, fica lá. E eu vou passar e você vai ver as costas da minha mão. Foi o suficiente para Moisés descer do monte assim, ó. Aí o povo de Israel fala assim, cobre a face de Moisés, porque ele reflete a glória de Deus. Paciente, perseverante e zeloso pela glória de Deus. Líder, onde você pode encaixar essas habilidades e essas competências na sua vida? Exercita isso hoje na sua liderança. Faça isso com precisão e você vai ver o crescimento que você vai ter dentro dessa esfera. Amém? Desempenho atual, naquilo que ele fazia, olha só, apacentava o rebanho de seu sogro Jetro. Por que ele foi apacentar? Por que ele foi apacentar, Dilson? Porque o sogro tinha nele o que? Confiança. Eu vou deixar ele levar o meu rebanho, que ele não vai roubar nenhuma ovelha minha, não vai surrupiar de nada, não vai dizer que subiu para guardar dentro de um aprisco separado para ele. Eu confio nele. Ele tinha desempenho atual naquilo que ele estava fazendo. Tanto que ele foi instruído em toda a ciência egípcia. E quando ele descobriu que ele não tinha, o qual ele tinha uma gratidão, ele tinha um respeito, é difícil, não é? Tomar a decisão. Eu me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó. Eu falei também dele, e quando Deus virar para o povo, para Moisés, sai da frente, não pode virar esse povo,
e da tua semente levantarei outros. Eu vou suscitar filhos das pedras. Eu suscito o filho das pedras. Eu faço das pedras filhos de Abraão. Sai na frente. Senhor, Deus ouve o conselho de um homem. Primeira vez na Bíblia que eu vejo Deus ouvir o conselho de um homem. Deus, vão dizer que você não foi Deus suficiente para fazer o que o Senhor prometeu, levar esse povo à terra de Canaã. Se você for fazer isso, risca o meu nome do teu livro. Você teria essa coragem? Você teria, Márcia? Deus ia falar assim, por favor, risca. Você teria, filho? Você teria essa coragem? Risca meu nome do seu livro? Não caiu nessa besteira, né? Jesus não para com isso, estou brincando, para com isso. Vai que ele está com a borracha na mão. Você já pensou? Mas ele teve isso primeiro, olha só. Ele conquistou no coração de Deus confiança. Ele tinha peso naquilo que ele falava. Ele era realmente um líder competente. E Deus olhava para ele e olha, eu vou ouvir porque realmente ele sabe do que ele está falando. Uma coisa que eu vejo de Moisés também, pastor, é que, por exemplo, quando ele estava julgando, o povo passava o dia todo julgando, e aí o sogro chega e aconselha ele para que ele pedisse, levantasse pessoas. Capitães, põe esse capitães de 50, de 100, de 10 e você trata com ele. E ele reconheceu que realmente estava errado. Humildade, humildade. Olha que gostoso, olha quantas habilidades, quantas competências que nós estamos vendo aí de líderes que está relacionado no capítulo 1. Moisés tinha iniciativa, ele agia, ele não esperava para ver não, ele agia, ele tinha essa aceitação. Acabamos de falar aqui, ó, Moisés, você não pode continuar governando desse jeito, porque você morre. E olha, eu vim trazer aqui sua mulher e os seus filhos. Agora dá atenção para eles e cuida dos capitães e deixa eu cuidar de você. Deus cuidando dele, ele cuidando da família e Deus abençoando o povo através da família de Jesus. É gostoso, não é? Líder, você precisa olhar para isso com precisão, ter essa aceitação. Apesar de ele ser gago, porque ele fala para Deus, eu sou pesado de boca, mas ele tinha uma excelente comunicação. Líder, olha só, presta atenção, quando você falar a alguém, né? Quando você é os que aí trabalham com pessoas, com certeza já fizeram curso de oratória, né? E consegue se comunicar bem. Não faz que nem aquela mulher da Zoa Total, não, né? Como chama ela lá? Que chama lá o doido. Só ela e o outro doido em pé. É o Carretel. É o Carretel e a... Ela não sei. Só os dois entendem. O pessoal fica assim perto deles, ó. Por que Carretel? Um olha e fala, está todo mundo doido, ninguém entende nada. Comunicação. Alguém precisa ouvir audivelmente e entender o que você está falando. Líder, nós estamos em um novo tempo, em um novo momento, e está na hora de nós realmente aprimorarmos esta habilidade, esta qualidade na nossa comunicação. Análise, discernimento, realização, flexibilidade, objetividade, tudo isso Moisés tinha. Analisa isso e vai vendo onde é que você pode encaixar isso na sua vida. Vai vendo. Olha, a partir de hoje eu vou estar realmente olhando mais afinco para aquilo que me dizem, para eu ter uma aceitação melhor, para eu analisar melhor, ter um discernimento melhor, para eu poder comunicar flexível, ser realmente um líder maduro para alcançar o meu objetivo e conquistar os meus sonhos. Amém? Davi, quais eram as características que predominavam em Davi? Coragem e dedicação. Humildade.
Eu particularmente, 3 homens na Bíblia me chamam a atenção e eu me espelho neles. Eu procuro me modelar, tem muito que aprender, mas um deles é Davi. Pela humildade de reconhecer o seu erro. Prova disso, nós já ministramos aqui, foi quando ele peca em Betseba. Natan alça a parábola, ele sentencia, e quando realmente Natan fala em você, o que ele fez? Primeira coisa, foi despir de suas vestes reais e vestir-se de saco e ir para cinza. Cinza que a Bíblia fala é lixo, era ir para o lixo, era o mais baixo grau de humilhação para um rei. Ir para o lixo e escrever: tem misericórdia de mim, tem que ser humilde, não tem? Mas não é humilde de brecar das havaianas nos pés e uma petulância, uma pedância no nariz. Que misericórdia! Você entendeu? Humildade, presta atenção. Humildade não é exterior. Humildade é característica interna que vem ao externo e mostra quem realmente você é. Ser humilde não é estar no estado de calamidade para mostrar humildade. Humilde é realmente ter e trazer a essência de Cristo na sua vida, do interior para o exterior. Jesus fala: aprendei de mim que sou. Jesus tinha necessidade de falar isso? Ele tinha necessidade? Porque foi que ele deixou isso escrito para mim e para você. Escuta, quando eu precisar aprender sobre humildade, eu vou ler capítulo 12 e 13 de João. Ele nos dá uma lição de humildade que é para tirar o chapéu para qualquer um. Ele, sendo o Senhor, cinge, tira suas vestes sacerdotais, cinge-se de uma toalha e lava os pés dos discípulos. E como sendo Pedrão, né? Não sou eu, não. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eu quero te ensinar sobre humildade. Gostoso, né? Aprender com Ele é trazer exatamente as marcas de Cristo nas nossas vidas e mostrar na essência, no nosso viver, o que é ser humilde. Segunda característica que Davi tinha e que isso prevalecia: coragem. Quando se fala em coragem, onde nós hoje colocamos coragem? Onde realmente cabe coragem na nossa vida? Alguém poderia me dizer? Quando a gente recebe algum desafio assim. Quando recebemos um desafio. Coragem de enfrentar as provas. Coragem para enfrentar as provas. Eu acho que coragem maior é essa coragem realmente de Decisão. Pronto, isso fez gol. Decisão. Coragem em momentos de tomar decisões sérias. Exemplo de Davi foi quando realmente ele viu Israel sendo afrontado pelos filisteus e um filisteu gritando: não tem homem não? Olha, coragem, eu vou lutar com ele. Mas escuta, um pigmeu de 1,5 metros contra 3 metros, é coragem, é ou não é? Coragem, é desafiador. Então coragem você exatamente precisa exercitar na sua vida em todos os momentos que você for preciso tomar decisões e não ficar naquela: olha, eu vou tomar decisão, mas se não der certo, o Elcio vai arcar com consequências, o Du vai arcar com consequências. Não, coragem e assumir aquilo que faz.
Davi fez isso e Deus deu vitória diante do grande gigante Golias. E ele pôde ser vencedor, vitorioso. Israel passou a viver em paz depois que Davi derrotou Golias. E por último, ele era determinado. Davi tinha uma determinação. Vamos fazer? Vamos. Hoje em dia a liderança passa por aquele momento: vai você, se der certo, aí eu vou. É assim ou não é? Essa determinação tem que ser a habilidade nas nossas vidas que nos leva realmente a essas decisões, a essas conquistas, a esses desafios. E com certeza o maior de tudo isso é a nossa conquista, é a nossa satisfação por alcançar aquilo que nós precisamos. Amém? Aí depois você vai ter uma série de perguntas, quais os líderes citados no capítulo 1, é resumo. Eu peguei uma pessoa abençoada e perguntei: você já leu o capítulo 1? Disse assim: não, pastor, eu li ontem um pouco, mas vou ler hoje de novo. Aí eu saí, cheguei, a pessoa lendo o capítulo 1, eu falei: aleluia, glória a Deus. Queridos, existe aquela chamada leitura dinâmica. Como que você faz uma leitura dinâmica? Assim, passa os olhos. O que você aprende numa leitura dinâmica? Nada. Qual é a melhor forma de você aprender em uma leitura? Eu aprendi isso. Além de 6 vezes, procurar exatamente anotar. Anota, você está lendo lá, olha Moisés, olha Davi, olha José, olha Jeremias, olha... Então começa a anotar os pontos positivos, os pontos negativos, o que te chama a atenção, o que realça. Você pode ver, existem Bíblias hoje que tem lá assim, palavras-chave. O que são isso? Palavras exatamente que dá todo o contexto daquilo que você está lendo. E muitos de nós não atentamos para isso. Aí depois vamos pregar e fazemos aquela pregação assim, aquela mistureba, arroz com feijão e batata, com pururuca, e depois colocamos aí uns melões pelo meio, abacaxi, se bem que eu gosto de comida com fruta, então para mim não tem importância, mas eu quero traduzir isso por miúdos. Presta atenção, em uma ministração você tem que ter exatamente coisas claras, objetivo, o que o texto está dizendo. Nós estamos tendo aqui, queridos, aulas fantásticas. Pastor André, aproveita, meu filho, joga a responsabilidade nele, fala para ele vir de sábado filmar o seminário, porque Bahia e Fortaleza e futuramente Piracicaba vai precisar de todo esse material. A hora que tiver o Skype, melhor, aí você já joga direto. Mas enquanto isso não acontecer, faz isso. Eu sei que ele é ele é muito desocupado, ele não tem tempo, é aposentado, olha aí, tá vendo? Já fez a vida, então pega no pé dele. Queridos, para que você possa usufruir, o professor Itamir está trazendo aula. Às vezes eu estou na sala e eu estou prestando atenção. Tem obreiro apanhando. Por quê? Mensagem faz parte da mensagem do domingo. Eliminando as crenças limitantes. Crente Gabriela, obreiro Gabriela, eu aprendi assim. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não vai morrer assim, porque Deus tem algo especial na sua vida. Vale a pena, não perca não. Vamos nesse processo de Skype aí, mas mesmo assim, vamos fazer um bem bolado aí para ele estar filmando essas aulas e depois tendo aí esse material, porque aqueles que não podem vir, aí depois eu não sei o que é que você vai fazer, um preço mais acessível, para que todos tenham. É um desafio para a comunidade, para você, obreiro. Faça isso, não fique de fora.
fora, para você depois não falar que Moisés construiu a arca, Noé abriu o mar vermelho, Sansão enforcou o gigante Golias, e enfim, Davi casou com Dalila. Olha, que eu nunca venho ouvir você fazendo essa miscelânea, se não concluir. Esse cenário que vai vender por logo, a matéria, os quatro finais da. Olha que chique. Faz isso, não fique de fora, isso vai ser bom para você. Amém? Aí você vai ter algumas perguntas para responder, e isso é muito importante, porque é uma sondagem precisa, é uma sondagem de você. Isso aqui faz parte desse material que nós temos aí em mãos e que vamos aprender com ele e, enfim, vamos aplicar nas nossas vidas. Descreva resumidamente o que é ser homem segundo o coração de Deus, aprovado, disponibilidade. Resumido, viu? Mas não é resumido, bom, aprovado, homem segundo o coração de Deus, é temer a Deus e glória a Deus, aleluia, amém. Para aprender, para você exatamente procurar atrair isso. Eu quero ser homem, uma mulher aprovada segundo o coração de Deus. O que é que eu preciso? O porquê? O que Davi realmente tinha de especial, que ele era homem segundo o coração de Deus? Traga isso para a sua vida. Faça isso. Amém? Dentro aí do livro, na visão do Dr. Anthony de Souza, qual a definição de liderança? Como John Haggai vê a liderança? Isso é para você exatamente escrever, está no livro, viu? Porque um líder convence os outros a seguir. Onde Moisés demonstrou incríveis qualidades de liderança, e quais foram? E você? Aí, partindo disso, obrigado, filho. Quais as suas competências pessoais? Você precisa, para você liderar bem, você precisa se conhecer. Sabia disso? Sabia disso ou não? Para você liderar bem, você precisa se conhecer. Quem sou eu? Tem gente pedindo que nem o Jack Chan, naquele filme, né, Arrebentando em Nova York, que ele cai lá do avião e cai no meio do zigue, apanha, bate a cabeça, e depois ele vê, quem sou eu? Ele quer saber quem é ele. Então você precisa saber quem é você. Amém? Dentro desse análise, autoconsciência emocional. O que é isso? Você identifica as suas próprias emoções, reconhece seu impacto, usa a intuição como seu aliado. O que é isso? Você conhece de fato quem você é diante de uma pressão psicológica, diante de um estado emocional, a ponto de um loop emocional. Como você age? Aí, a doutora Gleisi sabe exatamente expor isso com precisão, dentro da psicologia, né? Você conhece, se identifica, sabe quem você é? É uma autoanálise pessoal. Autoavaliação precisa. Conhece seus próprios limites e possibilidades. Até onde você pode chegar? O que é possível para você? O que é que realmente está sob o seu controle, sob o seu domínio? Porque senão, queridos, nós vamos ficar aí mais 10 anos assim, ó. Aí eu vou esperar o Du fazer. Ah, mas o Du não fez. Carol tinha uma reunião marcada com uma pessoa na terça-feira e ela chegou, esperou, a pessoa não veio, não ligou, ela deu uma ligadinha para dar uma conversa, escuta. Aí a pessoa exatamente possa lhe ajudar a ser alguém melhor. Chega de estar estagnado. Você pode, você vai ler o primeiro capítulo, você vai aprender com esses homens aí,
exatamente o que eles fizeram para estar no pódio. Faça isso. Autoconfiança, um sólido senso de valor e capacidade, sem se autovalorizar. Eu sou o cara. Se eu não fizer, ninguém faz. E sem subestimar também, porque existe aquele que come chuchu e rota peru. E existe aquele que ele é narciso. O narciso, ele tinha uma debilidade emocional. Quando ele não conseguia convencer a sua presa, quando ele não conseguia exatamente superar os seus súditos, ele fazia o quê? Entrava num estado de calamidade, de autocomiseração, que fazia o súdito ter dó dele. Então, sem se subestimar e sem se autovalorizar, escuta, seu senso de confiança, autoconfiança, você sabe de fato quem você é. Você está mexendo com um povo que não tem nada, nenhuma característica sua, não sabe nada sobre você, e você como líder vai ter que dar conta a Deus. Presta atenção, que o negócio fica estreito. Não é simplesmente eu chegar aqui, escuta, vocês querem fazer, faz, não quer fazer, problema vosso. Não é assim. Eu preciso trabalhar essa autoconfiança e preciso dar a vocês também esse senso de valor e de capacidade. Autocontrole emocional. Você não pode ser aquele crente ou aquele líder que qualquer coisa... A minha sobrinha, a gente está trabalhando isso nela. Essa é a filha do João e da Solange. Acreditem se quiser, tadinha. Eu fui buscar ela ontem. Ela veio do carro chorando. Eu disse, o que foi, Sara? Porque eu tirei 6,5 na prova de geografia. E ela tem assim, uma facilidade de choro incrível. Você olhou para ela torta, ela está... Você não pode ser melancólico. Você não pode ser introvertido. Aquele líder, agente 007, não sabe a hora que ele vai explodir. Paulo Vieira fala assim, quem faz o método do CIS não pode mais ser escravo das suas emoções. Tem que ter controle. É gostoso, por isso que eu estou trabalhando. Eu falei, já tive uma conversa com o Fábio, estou aguardando o feedback dele. Eu quero toda a liderança. Eu falei para ele, o preço do método CIS nós não podemos pagar inteiro. Vê o que é que você pode fazer para a gente. Então se prepara, bota dinheiro no bolso, viu? Porque vai ter que pagar, não vai pagar o inteiro hoje no método CIS, mas eu já estou esperando o feedback dele para que toda a liderança vá para o impacto do método CIS e depois a gente trabalha individualmente. Amém, amados? Mantém suas emoções e impulso destrutivo sob controle. Olha que legal. Autocontrole emocional é aquele que mantém suas emoções e impulsos destrutivos. Queridos, mas tem isso no meio da liderança? Tem isso? Tem. Eu acho que aqui não tem, só tem na igreja dos outros. Aqui não tem essas coisas. Precisamos trabalhar, precisamos ver quem somos. De fato, quem somos. Não podemos, já disse, nem ser melancólico, nem introvertido, nem extrovertido a ponto de sabotar a sua personalidade. Tem que ter equilíbrio. E para isso, autoanálise. Superação. Ímpeto de melhorar o desempenho a fim de satisfazer padrões interiores de excelência. Escuta, hoje eu andei 1 quilômetro. Eu quero andar amanhã 1,5. Não vou forçar muito porque eu conheço a minha saúde. Eu tenho um atleta aqui no nosso meio. Se você se pegar, você apanha depois. Que ele vai para a academia e ele assim, ele emagrece assim numa facilidade.
perdi 800 calorias. Facilidade. Escuta, eu quero conhecer seu nutricionista. Porque, meu Deus do céu, cara, é 10. Entendeu? Mas você exatamente precisa superar. Hoje eu andei 1 quilômetro, amanhã eu vou andar 2. Viu? E assim, ter esse senso de superação, de melhorar o seu desempenho em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Não é só em uma coisa. Eu faço bem o quê? Limpar banheiro. Eu limpo o banheiro como ninguém. Mas eu vou procurar limpar também a nave. Olha, eu vou procurar fazer uma faxina 10 em todos os cômodos. Vou sair, vou me desligar do banheiro, vou fazer exatamente uma faxina 10. Autoanálise. Iniciativa. Queridos, olha só. Líder que não tem iniciativa é complicado. Ele fica à mercê do comando. Se ele não é comandado, ele não faz. Nós vamos ver no texto aí, no primeiro capítulo, Moisés tinha iniciativa. José teve iniciativa, Davi teve iniciativa, o próprio Saul teve iniciativa, e enfim, os homens do passado tiveram iniciativa. Eu vou fazer. E agir. Mas eu não vou fazer porque se eu fizer, olha, o pastor Adilson pode não gostar. Queira errar para aprender. Tome iniciativa. Neemias é um mais exemplo. Com certeza, com certeza. Neemias é com certeza, fantástico exemplo. Escuta, eu estou sabendo que estão destruindo a cidade dos meus pais. Na realidade, era a cidade dos sepulcros. Não tinha mais ninguém lá, dos seus irmãos de Jerusalém. Escuta, eu quero ir para lá ajudar. Quem errar, entenda isso. Olha, mas se eu errar, erre para aprender, mas não fique parado. Tome iniciativa. Amém? Prontidão para agir e aproveitar as oportunidades. Pastor, eu não tenho oportunidade. Crie oportunidades. Crie oportunidades. Amém? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Transparência. Ser honesto e íntegro, digno de confiança. Nunca queira ser irmão, viu? Isso é análise pessoal seu. Eu vou me analisar dentro disso. O quanto eu sou confiável. O quanto as pessoas podem confiar em mim. O quanto de fato realmente eu demonstro essa confiança para aqueles que estão ao meu redor. Ou tem sido relapso. Faça-se autoanálise. Adaptabilidade. Flexibilidade na adaptação. Escuta, nós hoje, olha só, nós estávamos com um jantar de massas marcado. Concorda comigo? Tinha convites fake e tudo. Aí a pastora Cláudia falou assim, gasta muito. E como todo mundo sabe, como é que está finanças. Hoje eu tive que ir lá falar com a minha gerente, nem estava lá. Falar para ela, segura os B.O.s aí, porque o negócio, a coisa está preta. Segura aí, ela não estava lá, amanhã eu volto lá de novo falar com ela. Por quê? Queridos, já falei aqui, uma igreja que tem aí mensalmente, um gasto de 30 mil reais, entrar 10, 12, eu estou mentindo, os tesoureiros aí? Aí a gente fica assim, E aí Fortaleza liga, pastor, olha, nós temos que ver alguma coisa, porque Raimundo também Bahia, Raimundo Bahia está sem receber também. Aí eu falei, estive na Bahia, eu falei, queridos, escuta, Jundiaí está fazendo pizza para mim. Já armaram lá, vão fazer a acarajé agora. E na sequência pizza. Falei hoje com o irmão Nivaldo. Acarajé, pizza, eu falei assim, não espera porque
Está difícil. Nós estamos num ano que compromete. Primeiro carnaval. Depois já vem Copa. Depois eleição. O que isso tem a ver com finanças? O que isso tem a ver com finanças? Alguém poderia me explicar? Compromete. Queridos, preste atenção. Você vai comprar uma camisa, você não vai comprar a camisa da seleção? Nem eu. Não compro. Não gasto coisa desse negócio. Não gasto. Ah, mas você não vai um joguinho lá na Bahia do... Eu também não. Nunca. Ó, preste atenção. Nem se tiver clube aí. Preste atenção. Campo, queridos. Campo, não espera eu porque eu não vou. Depois que o esporte passou a ser arma. Vocês estão vendo as atrocidades que estão acontecendo. Preste atenção. Dinheiro desaparece da mão do povo. E existem aqueles que são fiéis ao Senhor. Os tesoureiros aí têm visto e podem falar melhor do que eu. Eu já até peguei toda a planilha e estou analisando, que eu falei assim, eu vou sentar com o departamento financeiro e vou ver onde é que eu vou fechar a torneira. Se não tem entradas, tem que diminuir gastos. Concorda comigo? Não é assim a lei? Não funciona desse jeito? Vou ver onde é que eu vou fechar a torneira. Eu estou analisando e aí depois eu sento com todo o departamento. Querido, eu nunca, presta atenção, como pastor, eu nunca me deixei levar por esse lado. Eu deixo a deriva, nunca. Escuta, eu pergunto sim, escuta, como é que está? Ô Ivanildo, fomos abençoados hoje, Adilson, fomos abençoados, como é que está? Aí quando eles fazem para mim assim, eu falo, gente, abençoa esse povo. Abençoa esse povo, gente, tem misericórdia. Mas queridos, Deus tem assim, me levado a olhar para isso com mais afinco. Então, vou estar olhando e depois eu sento com diretores financeiros, enfim, departamento financeiro, para dizer, escuta, decisão radical, vamos fechar a torneira aqui. Por quê? Para que realmente todas as bênçãos que Deus tem para nós possa chegar de forma precisa. Amém? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, como estávamos sobre a adaptabilidade, de repente, olha, surgiu a ideia de fazermos pizza. Vai custo menos e retorno melhor. Vamos fazer. O que é isso? Adaptabilidade, flexibilidade. Ruim se eu faço assim, nós vamos fazer o jantar e gastássemos R$ 1.000, R$ 1.500 e tivéssemos uma arrecadação de 3.000, 6 por meia dúzia. E olha que fazer um jantar aqui, todo mundo que trabalha sabe, é dispendioso. Já teve jantar que ficou 2 trabalhando na cozinha. E graças a Deus eu aprendi a fazer discípulo, viu? Agora eu só vou lá dar meu espetáculo. Outro dia a Paloma falou assim, pastor Moisés ensinou e agora não faz nada e ainda leva fama. Eu falei, eu consegui fazer discípulo. Eu tenho 2 discípulas aí, ó, que está cozinhando hiper, mega, super bem. Olha, Ana Maria Braga está perdendo. Coisa linda, Deus abençoe vocês. É assim que funciona. Queridos, precisamos ter adaptabilidade. E, por último, otimismo. Líder precisa ser otimista. O que é isso? Pelo lado bom da coisa. Será que tudo é ruim? Queridos, eu não sei. A Ângela fala que eu acredito em Papai Noel. Eu falo, não, Ângela, é que eu acredito em Papai do Céu e ele não me decepcionou até hoje. Então escuta, eu vou às últimas consequências. Está todo mundo dizendo não, o mundo está dizendo não, está dizendo sim. Baseado não naquilo que eu acho na palavra. E até hoje Deus não tem me decepcionado. Hoje nós ouvimos essa carta. Escuta, estou esperando e não aconteceu. Escuta, o tempo não é meu, não é seu, é de Deus. Queridos, eu não me preocupo com isso. O dia que eu for dono do tempo, o dia que eu conhecer o Kairos, eu vou dizer, então tá, mês tal, dia tal, tal hora e tal hora.
Caso contrário, eu estou na dispensação de Deus. Amém? Que nota você se dá? Dentro dessa análise de competência. Faz isso e me devolve, amém? Esse é o feedback que eu preciso de você. E já começa a trabalhar quais dessas qualidades, dessas habilidades, dessas competências na sua vida você precisa de melhorias. Amém? Amém? Começa pela sua casa. Pega um feedback. Escuta, eu sou flexível? Eu consigo realmente ter adaptabilidade? Eu consigo me adequar às situações? Eu falei que não aqui, ó. Olha aí, entendeu? Vamos trabalhar isso, e o nosso objetivo, queridos, é exatamente levar avante a obra do Senhor. Amém? Amém?